seguinte: flashback e passado. Eu pessoalmente gosto de usar essa técnica, mas ela depende um pouquinho da boa vontade e da camaradagem dos jogadores, né? O que acontece? Eu sempre acho que você misturar elementos do background dos personagens com a história aumenta o interesse do jogador. Isso, para mim, é meio que regra. Assim. Empiricamente falando, eu nunca vi não acontecer. Então, eu nunca vi você fazer um plot ou você pensar em algo da história que está acontecendo, se vincular de alguma maneira a uma característica, uma história do personagem, e o jogador não se interessar mais por aquilo. Tanto é que uma coisa que eu gosto de fazer é puxar esses elementos. Então, a gente brinca sobre, nossa, se você botar na sua história que você tem um parente X, ele vai ser sequestrado pelo vilão? Provável. Às vezes. Mas ele não necessariamente. Às vezes só algo que ele fez no passado tem relação com aquilo. Né? Às vezes o seu parente sequestra o vilão. Exatamente, entendeu? Às vezes você está lidando com a vingança porque o vilão original da história é o seu parente. Mas este elemento, eu sempre acho que ele é um pouquinho, assim, ele resvala no Deus Ex Machina às vezes, que é o que eu falo que é a grande coincidência cósmica em que as pessoas sempre estiveram relacionadas àquele elemento. Ou seja, nada aconteceu por acaso, entendeu? Tipo, existe um motivo pelo qual vocês foram as pessoas certas para lidar com isso, porque o seu pai sofreu com isso, porque o seu tio fez aquilo, porque o seu tataravô foi o responsável por aquilo. Este elemento, isso eu acho que é uma coisa que ajuda. E aí você tem que fazer com muito cuidado. Então eu sempre falo para as pessoas, eu tenho zero problema. A galera sacaneia que é tipo, o mestre pede para eu fazer o background e aí eu mando as minhas 12 páginas de história do personagem e ele ignora. Eu jamais vou ignorar. Eu ignoro. Se você me mandar 12 páginas de história do personagem, eu tenho uma má notícia para você. Todo mundo do seu passado, em algum momento, vai ter alguma coisa a ver com o que está acontecendo. Todo mundo. Ou a pessoa está envolvida, ou a pessoa foi afetada, ou a pessoa vai ser afetada. Algo vai acontecer. É tipo a família Skywalker. É tipo a família Skywalker. Que você então, também deve ser parente deles. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um Skywalker. Então, assim, tem esse elemento. Eu acho que isso enriquece muito. Eu lembro quando a gente estava na Forja do Amanhã, que eu falei, cara, a diferença que você nota não é uma crítica ao comportamento anterior, mas é um elogio ao comportamento posterior. Quando você vive e fala, cara, o nome do trem é o nome da mentora que você colocou na sua história. Por causa da forma, porque ela desenvolveu. O cara olha aquilo e fala, ela fumava muito, ele era uma Maria Fumaça. Tipo, agora eu tenho um motivo, agora eu tenho um componente pessoal. Cadê o negócio aqui? Obrigado. O flashback e o passado, eles são a grande forma de você fazer com que o jogador fale a famosa agora é pessoal, agora é comigo, agora eu tenho envolvimento direto. E aí você pode fazer isso. Eu faço mais isso com o passado, eu faço mais isso incorporando elementos de background do personagem na composição geral do cenário, mas você pode fazer isso como flashback. O meu medo de fazer isso como flashback, às vezes, é que eu acho que o flashback tem mais risco de ficar como Deus Ex Machina. Que é tipo, do nada, você faz o cara lembrar e, nossa, realmente, aquele personagem, aquela descrição vaga que você botou no background do dia que você ajudou a velhinha, na verdade a velhinha era a bruxa, e quando você ajudou ela, foi ela que garantiu que o príncipe fosse morto e tal. Então a rebelião, na verdade, foi causada porque você ajudou a velhinha a atravessar a rua. Tipo, caralho, isso é um over. Então eu evito usar flashback, mas se você souber fazer isso, funciona maravilhosamente bem. Mas pelo menos a integração de passado do personagem com o cenário que você está construindo, isso para mim é batata. Vai funcionar. Se você, mestre, quer garantir que seus jogadores se interessem pela história que você está contando, integre a história da sua aventura à história dos personagens deles. Porque eles vão ter um motivo pessoal, igual o Marcelo falou, a seguir aquele rumo. É muito diferente quando os jogadores não têm nada a ver com a história, e aí chega assim, apareceu alguém pedindo ajuda para poder matar um dragão lá em cima da montanha do outro lado do mundo. O quê? Eu vou sair aqui do condado, onde eu tenho comida farta, descanso, tranquilidade,
só pra poder matar um dragão do outro lado do mundo, e eu não vou ganhar nada com isso além de tudo. O cara tá precisando porque a filha dele foi sequestrada, ele quer recuperar a filha dele, e é só por causa disso? O que eu tenho a ver com isso? Agora, se de repente a sua mãe, a mãe do personagem foi sequestrada, Ela é o dragão. todos eles são primos, a sua mãe é o dragão, todos eles são primos, e eles precisam ir lá para poder recuperar um familiar ou um artefato de família ou algo do tipo. Eles têm muito mais motivo, muito mais razão para poder seguir essa aventura, por mais esdrúxula que seja, né? A necessidade da pessoa sair de um estado de tranquilidade e se embrenhar no meio do mato, sofrendo risco de morte. Então, eu acho que é uma das estratégias mais interessantes que existem, é essa mesclagem entre história do personagem, e por isso também é importante você ter uma história de personagem minimamente válida ali, né, com algumas informações que o mestre pode utilizar para embrenhar a sua história na história do plot. E isso aqui a gente falando de D&D, mas existem sistemas que se amparam quase que exclusivamente no flashback, né? O Scum and Villainy que a gente jogou, os jogadores não têm tempo de planejar nada. Eles chegam na aventura na hora que o pau tá torando. Chegam na cena do pau torando. E aí, eles utilizam flashbacks para poder falar, tipo assim, eu preciso... Você tá numa porta, ela tem só um displayzinho de uma senha. E aí ele vai poder fazer, eu vou usar meu flashback, porque eu tava na taverna antes de vir pra cá, e eu escutei um cara falar, comentando com o outro lá, que a senha era os números que ele carrega, que ele lembra sempre da senha, porque são os números que ele carrega no uniforme dele. E aí quando eu passei, eu dei uma olhada no uniforme dele, eu sei que os números são 6359. Ele tava sem uniforme no dia. 6359, beleza, abriu. Então você tem, claro que a mecânica é um pouco mais complexa do que simplesmente você falar que sabe a resposta para tudo. Mas é uma das mecânicas para você resolver problemas no Scum and Villainy. É você usar uma coisa, o jogador narrar, né? E aí é um sistema de narração compartilhado. Então o jogador vai narrar casos que aconteceram com ele no passado para poder justificar o uso de alguma coisa. Se não me engano, o vermelho já, no mistério também, acho que já teve algumas coisas assim, ou alguma outra aventura que a gente fez que falava disso. Acho que foi no 3.11 lá, né, que você tem que falar uma coisa 3.16. 3.16, né? 3.16. 3.16 você tem uma conquista e uma fraqueza, uma vergonha. E aí esse seu background é que justifica você ter sucesso em coisas, escapar fedendo ou ser o herói fodão. Cara, flashback passado, ele é essencial. Mas o meu pessoal não fez um flashback que dá pra unir. O pessoal foi meio displicente. Não dá pra juntar porque cada um é de um canto, eles simplesmente estão juntos porque sim e tal. Ok, cara, eu te entendo, eu partilho de sua dor. Não se preocupe. E não é só você e eu, cara. Somos todos nós. Todos os mestres de RPG estão juntos nesse barco furado, nesse balaio de gato cego com unhas afiadas. Por quê? Porque jogadores, cara, às vezes não se empenham nisso. Eles querem só rolar dados e cortar cabeças. E aí é que vem aquela máxima do Naruto, cara. A história são os amigos que fazemos pelo caminho. E é nesses amigos que você vai criar o background do personagem, cara. Porque ele vai conhecer novos personagens. Você vai fazer com que ele viva novas situações. Crie amizades, crie vínculos, crie uma rede de conhecidos e de influência a partir do que ele já está jogando. Então, temporariamente, você pode criar uma nova quest onde aquela galera que ele conheceu está precisando de alguma coisa, ou eles estão fazendo algo que você pode ajudar, ou existe uma história correndo ao paralelo onde pessoas que você conhece, coisas que você tem, lugares que você gosta, estão sendo influenciados, e que isso também pode estar relacionado à sua trama principal da história. Coloca a galera no balaio, cara, chacoalha isso daí, faz tudo misturar, porque aí os seus personagens, seus jogadores vão querer que a história do personagem se cumpra. E aí você monta uma mesa onde você tem um guerreiro que quer ser o maior guerreiro do mundo, o paladino que quer ser um cara contra a injustiça, e o ladino que quer se tornar um assassino maldoso.
E aí você fala assim, cara, como é que eu vou juntar esses caras? Como é que eu vou fazer esse grupo funcionar? Não vai ficar difícil. Então o que você precisa fazer é juntar esses critérios. Fala aí, Marcelo, você ensaiou, eu sei. Comente agora, Não, é a hora. É só porque eu descobri, por exemplo, no Kids on Bikes, e o Kids on Bikes me pareceu brilhante nesse sentido, que para uma ficha bem pouco abrangente, ele estabelece um momento específico que é fazer isso. Que é você forçar o jogador. Tipo, brother, beleza, você não quer trazer uma história carregada, pesada pro seu personagem, tudo bem. Mas ele vai imediatamente fazer assim, beleza, os personagens da mesa são esses. Rola um dado pra mim. Aí você rola um dado lá e ele fala, tá, tem uma tabela, uma lista de perguntas positivas e negativas sobre a relação entre o personagem seu e o personagem de outro cara da mesa. Eu lembro isso aí, Então, isso tipo, é legal. Isso é muito útil. Isso é muito útil. Porque mesmo que a pessoa chegue, e aí isso é feito justamente porque é um sistema pensado para você não chegar com um mega background elaborado, um puta personagem. Não, você vai pensar no personagem, vai pegar o estereótipo, vai rolar, vai escolher os dados, vai responder essas perguntas e acabou. Você tem a história ali. Nada te impede de fazer uma tabela como essa para sua mesa de D&D. Eu faço com as pessoas, o que eu fiz com os meninos na Forja do Amanhã, e eu pretendo fazer isso como regra agora sempre, que é o seguinte, na sessão 0, vocês vão pensar coletivamente por que vocês estão juntos. Vocês não são quatro aventureiros numa taverna que, coincidentemente, pegaram o mesmo papelzinho lá da missão e foram falar com o cara ao mesmo tempo. Não, vocês estão juntos. Vocês são nível 3, vocês estão juntos. Por que vocês estão juntos? Quando é que vocês se conheceram? Quando é que vocês se encontraram? Vocês vão fazer background. Vocês podem fazer backgrounds. Nossa, eu sou irmão, a gente é primo, a gente é amigo de infância. Vocês fazem isso aí. E aí depois vocês vão falar, beleza, como é que vocês conheceram? Por que vocês fizeram juntos? Vocês vão citar para mim três aventuras que vocês já estiveram juntos. E aí eu já tenho elementos de background. Aquela vez que a gente lidou com tal coisa. Então agora a gente tem uma história. Eu posso pegar isso aqui e aproveitar. Além dos backgrounds dos personagens, eu já começo a ter o background do grupo, que é isso que o Vermelho falou, de você aproveitar os amigos do caminho. Eu já começo a usar esses elementos que as pessoas me deram já na sessão 0 para poder jogar isso lá na frente. Lá na frente eu posso falar, lembra aquela vez que vocês brigaram lá, que vocês me falaram que o primeiro enfrentamento que vocês tiveram foi isso aqui? Esse cara é irmão dele. E aí as pessoas, nossa, realmente. Então você começa a aproveitar isso. Você força as pessoas a fazer o background, mesmo que elas não queiram. E outra coisa que agora eu vou falar é um uso de flashback um pouco diferente, tá? Eu acho que eu já cheguei a falar uma história de vampiro que eu tava narrando pro pessoal. O pessoal quis montar. Não, Vermelho, a gente tá cansado, sempre fica começando com os personagens fracos, aí tem que ficar esperando subir de nível. Não, deixa a gente montar uns vampiros ancião. Aí eu falei, cara, você sabe que isso aí é muita responsabilidade, né? Personagem que já começa poderoso, né? Não, já tá tratando de coisas que interferem diretamente nos cenários. As decisões deles são pesadas. A gente quer, beleza. Aí, um dos personagens, que é o do Bruninho, ele quis montar assim, ele quis montar um vampiro toreador. Que ele não cresceu, né? Ele foi transformado em criança, pré-adolescente. E ele tem a humanidade alta. E ele tem horror a provocar sofrimento para se alimentar. Isso aí foi o que ele colocou na descrição do personagem dele. E aí o Líbio estava jogando também, tinha outros jogadores, cada um tem suas descrições meio que da origem, tá? Estamos lá jogando num momento crucial, um momento bem drástico, um momento bem, digamos assim, bem dark da história. A humanidade do personagem pesou, porque ele tem humanidade alta. E essa questão do provocar sofrimento ficou em xeque, em dúvida, ela foi desafiada. Eu parei a história. Parei. Naquele ponto. No momento da decisão dele. A gente encerrou, foi todo mundo pra casa, descansou. Semana seguinte, eu narrei pra ele quando ele era o pré-adolescente humano que tinha sido sequestrado por um vampiro e estava sendo transformado em carniçal. E aí eu comecei a fazer isso. Sempre que ele chegava num momento importante, onde um elemento da ficha ia ser testado pra valer, eu parava a história e aí eu voltava pro passado, onde aquele elemento na ficha foi constituído. Então a gente jogava o presente do personagem
e o passado do personagem. Ah, mas não pode desencontrar? Não, cara, porque o flashback do personagem já está programado. Não tem importância de você pesar a mão, não tem importância do jogador pesar a mão, não tem importância. A ideia é você reforçar a origem do personagem, é você reforçar as características dele, e você está montando o background dele. Então tem coisas que você não precisa nem testar, cara. Eu fiz isso. Eu tomei essa decisão. Eu fiz aquilo. Vai dar certo. Por quê? Porque já aconteceu. O personagem tá vivão, olha lá ele. Com a ficha montada, com um pontinho pago. Então, aquilo que a gente tá narrando lá atrás é para que ele veja como isso foi feito. Porque ele não pensou aquele quarto pontinho do poder dele. Ele não pensou o terceiro, o segundo, o primeiro pontinho. E aí o que você faz é que ele absorva essa capacidade do personagem, o porquê que o personagem dele tem isso na ficha, e cara, a história muda. O cara fica vidrado, louco, pra jogar. Ó, o Kiores escreveu. Kiores 15 se inscreveu no canal. Valeu demais, Kiores. Então o cara vai ficar muito mais ligado ao personagem dele. E quando você questionar um elemento de ficha dele, ele vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes para tomar uma decisão. Porque aí sim ele vai estar lá dentro do personagem dele totalmente imerso e pensando o que o meu personagem faria nessa questão. E outra, nós já vamos voltar para 4ª temporada desse jogo deles de ancião, acho que esse ano, que é uma vez por ano que a gente faz. E tem coisa ainda pra desenvolver na época dos personagens antigos. Tá. É bom, cara. Eu aconselho vocês fazerem também.